Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. E a todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. E como sempre fazemos aqui para quem nos acompanha pela internet, fora de São Paulo, aqui na Baixada Santista, frio e chuva nesta quinta-feira. Uma quinta-feira, apesar de frio e chuvosa, quentíssima. Porque ontem, pela Copa do Brasil, virada histórica, hein? O Atlético do Paraná, que havia perdido em Porto Alegre por 2-0, conseguiu devolver os dois e nos penais foi absolutamente impecável. 5 convertidos contra 4 do Grêmio e o Pepeu perdeu o último gol, última chance, último pênalti e o Atlético vai para a grande final da Copa do Brasil. E o Grêmio sai da competição frustrado, hein? Frustrado. Vamos falar do outro compromisso, outro jogo também que ontem esquentou lá no Beira-Rio. Com 2 gols de Guerreiro, o Inter bateu o Cruzeiro pelo placar de 3-0. E agora Inter e Atlético do Paraná vão decidir quem vai buscar os quase 60 milhões de reais. Falar um pouco do Santos também, que segue preparação para encarar o próprio Atlético do Paraná. E a gente fica sabendo exatamente quando que o Atlético vem e de que maneira virá hoje, né? Porque agora com a classificação, já na semana que vem tem a primeira partida da decisão da Copa do Brasil, eu não acredito que o Atlético venha completo para jogar contra o Santos no final de semana, correndo o risco de perder jogadores importantes para o primeiro compromisso da quarta. Aliás, o sorteio do jogo, mando de campo, tudo, será feito hoje pela CBF. De qualquer maneira, o Santos treinando, não está nem aí, o Pará daqui a pouquinho falou em coletiva e a gente vai mostrar o que disse o lateral direito do Peixe, já que nós temos aí a possibilidade de ter o Pará em campo, né? Porque o Sampaoli sempre aparece com novidades e vamos ver o que vai acontecer neste final de semana. Sempre é bom lembrar também que o Vitor Ferraz vai fazer um tratamento no joelho e está fora por alguns jogos, talvez 1, 2 ou até 3 jogos do time alvinegro. Bom, vamos pegar o boa tarde inicial da nossa equipe de esportes, nossos comentaristas. Meu caro Guido Bortolomazzi, boa tarde para você. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Como você disse bem, o técnico Sampaoli agora espera um Atlético Paranaense. Será que com uma equipe mesclada de titulares com reserva? É uma situação complicada a gente falar isso, porque o time ontem já jogou desfalcado, né? O time do Atlético Paranaense ontem teve desfalque dos 2 zagueiros, dos 2 laterais, e tudo isso tem envolvido um elenco em que o próprio treinador está trabalhando ao longo da temporada com essas mudanças. É bem provável que não venham alguns titulares, mas que o time vem com toda a força para tentar um grande resultado aqui, pode ter certeza que isso vai acontecer. E o Sampaoli, ontem assistindo a partida, já deve sentir aí como é que joga esse Atlético Paranaense e como ele tem que fazer para conseguir um grande resultado. A diretoria do Flamengo, olha o Flamengo na parada, hein? Divulgou o balancete do semestre e apareceu a venda do Bruno Henrique. O Santos ganhou 23 milhões, mas ele foi vendido por 27. E o restante foi 900 para o Bruno Henrique e o restante para a comissão. Quem recebeu essa comissão, hein? Todo mundo falava, e o próprio presidente, que o Santos vendeu direto para o Flamengo. E agora no balanço do Flamengo aparece uma comissão de 2 milhões e 900 mil reais? Quem foi o sortudo que ganhou essa comissão? Vamos tentar descobrir, meu caro Edson. Daqui a pouquinho você fala mais sobre esse assunto aí que eu acho importante e um assunto até muito sério. Porque realmente o presidente Pérez falou, o negócio está sendo feito de Santos com Flamengo, de presidente para presidente. Não tem intermediário. E o Flamengo colocou no balancete dele pagamento para o intermediário. Normalmente você paga a comissão para quem vende, não para quem está comprando. Você coloca um apartamento à venda. Quem que paga a comissão? Paga quem está colocando para vender. Olha, eu quero tanto que se vender a mais, aí a comissão é sua, não quem está comprando. Então, o Flamengo colocou no balancete dele. Se eu fosse integrante aqui da Comissão Fiscal do Santos, mandaria uma cartinha para o Flamengo, por gentileza, eu gostaria de saber, esse intermediário é algo alusivo ao Flamengo? O Flamengo colocou um intermediário ou é o Santos Futebol Clube? E saber essa resposta, né? Porque é inconcebível. O próprio presidente falou, é de presidente para presidente. Aí você vai dizer, mas não tem nada, entre os 23. Ok,
Se o Flamengo pagou 25.800 mil, incluindo a comissão, o Santos poderia ter ganho 25.800, porque era direto para presidente para presidente. Então, o Santos deixou de ganhar quase 3 milhões dessa parada aí. Olha, lembram quando o Pelé marcou o 10º gol? Lá estava Andrada, goleiro do Vasco. Infelizmente faleceu ontem, aos 80 anos de idade. Vamos reviver um pouquinho aqui como é que foi aquela noite, né, memorável do 10º gol do Pelé. E nós estamos revendo esse lance aí, vamos rever também a entrada do Victor Moran. Né? O Victor Moran estava, não atrás do gol, mas na lateral do gramado aqui no Maracanã. E quando o Pelé faz o gol e entra para dentro do gol para pegar a bola, a gente vai ver aí o Moran magrinho, correndo com aquele rádio enorme na mão, pela Rádio Tupi, né? Tá aí, ó. Andrade, aos 80 anos, acabou falecendo ontem. Olha lá o Moran entrando ali, ó. Ah. É aquele que está correndo de ladinho, exatamente. Assim, balançando o corpo. Muito e faleceu também ontem, né? Foi de infarto o filho do Cafu, hein? Novo, hein? 30 Pelo anos. amor de Deus. Brincadeira, rapaz. Bom, de qualquer maneira, tá aí o momento histórico do goleiro Andrada, né? Ex-goleiro do Vasco da Gama. Meu caro Alessandro Nunes Bortolomazzi, boa tarde para você. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Ontem, uma noite muito agradável de futebol, né? Porque tivemos 2 grandes partidas. Guido Bortolomazzi acertou 1,5, né? É. Não, acertou uma só, porque ele falou que o Cruzeiro ia eliminar o Inter de Porto Alegre, mas acertou o Atlético Paranaense, que diz que ia eliminar o Grêmio. Ele acertou realmente, o Atlético acabou eliminando o Grêmio. Mais 2 grandes partidas, principalmente desse time do Inter, né? Que ontem empolgou. Né? O Rogério Ceni já foi criticado pelo Thiago Neves, ou seja, já disse que as mudanças foram feitas muito rapidamente para essa partida e não foi assimilado. Ou seja, Rogério Ceni já mal chegou e já tem jogador que já está ali torcendo o narizinho, que nem o Thiago Neves ontem acabou torcendo para o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni perdeu a primeira derrota pelo Cruzeiro, 3-0, uma derrota até com bastante ênfase do Internacional, porque foi uma grande partida do Guerreiro e uma grande partida do Edenilson, hein? Quem diria? Edenilson, que um dia saiu aqui do interior de São Paulo, foi para o Corinthians, era lateral direito, às vezes volante, agora um volante muito inteligente no time do Internacional, que jogou muita bola ontem, e o Inter caminha aí a passos largos para ser campeão da Copa do Brasil. Ainda voltando ao Thiago Neves, ele mais ou menos que dizer que o Rogério Ceni é um novo professor Pardal, né? É isso aí. Chegou lá para inventar. E outra coisa, todos nós aqui elogiamos o Renato Gaúcho. Sim. Mas estava uma soberba já, não estava? Por exemplo, se ele ganha ontem a vaga e ganha esse Grenal, é campeão da Copa do Brasil, e porventura elimina o Flamengo e de novo é campeão da Libertadores, ele ia se achar o Guardiola. Aliás, ele fala assim pro Guardiola: eu sou melhor que você, Guardiola. Olha, eu vou te falar que tem... Você não acha? Eu vou falar para você que não é só no futebol, mas em todos os esportes tem treinadores que se acham acima do bem e do mal. E esses são os piores, porque esses aí tomam uns tombos na vida, você entendeu? Como tomou o Renato ontem. Porque assim, a pessoa tem que ser humilde, né? Tem que ser humilde, não tem que se achar acima do bem e do mal. Ele estava na soberba, não tava? Vou te contar um negócio, hein? E toda hora ele falava assim: nós jogamos o melhor futebol do Brasil. Vamos melhor futebol do Brasil. Aquele jeitão dele. Me dá 160 milhões. Se ganha, meu Deus do céu. Gente, troque o pneu do seu carro no Blanco Pneus. Não fique protelando, não. O pneu, se está olhando que já está na hora de trocar, é segurança para você, é segurança para sua família e é segurança para todos. É questão de cidadania. Olha o preço do pneu no Blanco. Falou em pneu na Baixada, falou em Blanco Pneus. O pneu Aro 17, você paga a partir de R$ 279. O pneu Aro 18, a partir de R$ 299. E não é só pneus no Blanco. Aproveite e faça uma revisão completa do seu carro. Lá tem escapamento, gente, silencioso, traseiro, Corsa. Você vai pagar a partir de R$ 64. Então, na hora de trocar o pneu do seu carro e fazer aquela revisão automotiva, venha para o Blanco Pneus, que tem 2 lojas em São Vicente, ali no Antônio Merique. Uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui. Blanco Pneus, tá bom? Tony Vasconcelos, o nosso comentarista para assuntos da velocidade, o nosso expert, Tony Blair. Ô, Tony, boa tarde para você. O destaque inicial do mundo da velocidade, Tony.
Tudo bem, Edson? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Tony Blair, agora é Boris Johnson. Não, agora é Boris Johnson. Primeiro-ministro da Inglaterra, é Tony Blair. O Edson. Quem é? Eu nunca me lembro disso, viu? Então, é até bom ser Tony Blair, o homem já está aposentado, tranquilo. O Boris Johnson é que está no fogo cruzado. Mas, Edson, as notícias da velocidade desse final de semana que se aproxima com o Grande Prêmio da Itália. E o Grande Prêmio da Itália é o grande momento da torcida italiana com a Ferrari, torcida fanática da Ferrari, e que está aguardando essa corrida. Mas no último final de semana, com o GP da Bélgica, tivemos a notícia triste. Nós vamos mostrar imagens aí da morte do Antoine Hubert, jovem piloto francês, 22 anos. E nós temos dissecado nessa imagem. Primeiro, rodou o filho do Jean Alesi, o Hubert bateu e na volta da batida, na Rouge, o Juan Manuel Correa, norte-americano, equatoriano. Aí está tudo explicado como é que foi o acidente. O Rouge, Fórmula 2, sábado, e na saída do Giuliano Alesi, perdeu o carro, retornou à pista depois de ter batido, deu um 360. O Antoine Hubert, piloto da Renault, foi por dentro, piloto de teste da Renault, atrás do Christophe Bochung. Quando o Bochung diminuiu muito, o Hubert tirou para a direita agora e bateu na proteção de pneus. Na proteção de pneus, quando ele tentou evitar o Bochung, na verdade ele pode ter perdido o controle ou não, mas ele, no final da manobra, ele perdeu. A primeira manobra foi boa, ele bateu aí. Aí o piloto provavelmente não sofreu nada demais pela proteção do carro. Quando ele retornou, o carro do Correia, com o pneu furado, traseiro direito, pegou em batida em T, como a gente chama. E aí, infelizmente, morreu na hora. Uma pancada forte. Foi. Quanto estava por aí a velocidade? Quase 300 km por hora. Pela brincadeira. Basicamente. Olha. Então, ele, infelizmente, morreu na pista. Uma coisa terrível. Poderiam ter morrido os dois, hein, Tony? Poderiam ter morrido, exatamente. Está internado na UTI ainda o Juan Manuel Correa. A batida de frontal e mais teve lesão grave Teve lesão grave na medula. Na medula. Teve também o pé direito em situação... Foi operado várias vezes e está na UTI ainda o Juan Manuel Correa. E, infelizmente, o Hubert, de 22 anos, acabou morrendo na hora e o piloto que foi contratado para a Renault como piloto de jovem, do projeto Jovem Renault, pelo Alain Prost. O Alain Prost estava, eu vi uma entrevista na TV inglesa do Alain Prost no grid, no dia seguinte, ele estava absolutamente arrasado, e as imagens foram muito fortes da corrida, porque a mãe do Hubert e o irmão estiveram na frente do grid fazendo um minuto de silêncio, entregaram o capacete para ela, foi um momento que se perdeu aí um atleta promissor, que sem dúvida nenhuma seria um grande nome do automobilismo francês, não tenho a menor dúvida. Já era, porque era um grande piloto com vitórias na Fórmula 2 e seguiria, provavelmente, para a Fórmula 1 e até para outras categorias no futuro. Então, infelizmente, o automobilismo nunca, jamais é 100% seguro. Não tem jeito. Não adianta procurar. Algumas coisas ainda, quando acontecem, são fatais, como essa batida em T. Pegou do lado do cockpit, o cockpit é reforçado, mas a velocidade era maior do que o suportado e acabou matando o piloto francês. E no domingo tivemos a corrida do GP da Bélgica, com a vitória do amigo dele, né, do monegasco Jules Bianchi. Os dois grandes amigos no grid, o Bianchi pela Ferrari e pela Toro Rosso, o Pierre Gasly. E tinha muita gente péssima aí nessa corrida. Ficou muito mal o Daniel Ricciardo, o Magnussen, mas o profissionalismo acabou levando os pilotos a competirem. E fez uma corrida perfeita o monegasco Charles Leclerc. Ferrari ganhou, o nosso Ney Faustini acertou a previsão, eu não quis confiar na minha Ferrari, e acabei apostando na Toro Rosso, que foi na Red Bull, mas o Verstappen acabou batendo logo no começo. O Verstappen já espetou com o Raikkonen na largada, um erro seríssimo do Verstappen, porque o Raikkonen não tinha como vê-lo. Quer ver? Ele vai e o Raikkonen fecha a curva, ele já está em cima da zebra, né? Aliás, acabou com a corrida do Raikkonen também. E essa vitória da Ferrari deve muito ao Sebastian Vettel, porque o Sebastian Vettel, na verdade, ele foi o grande artífice do jogo de equipe, porque no final, o pneu dos carros da Ferrari rendeu menos, o Hamilton tinha mais pneus, e na hora
em que o Vettel ficou e caiu, aí ó, ele segurando o Hamilton. Ele segurou o Hamilton um bom tempo. Ele segurando o Hamilton deu a vitória ao Leclerc. O próprio Charles Leclerc, ao final, disse, mais uma volta, o Hamilton me pegava. Quer dizer, o inglês é terrível até quando ele não tem o carro bom para a totalidade do circuito. Porque, na verdade, ele perdia muito no setor 1 e 3, essas retas aí. Mas aí o Vettel já com o pneu muito desgastado e os pneus médios na Mercedes, ele levou o segundo lugar, chegou em cima mesmo, mas a Ferrari conseguiu mostrar um grande jogo de equipe. Antes de tudo, da vitória da Ferrari, aí na última volta o Giovinazzi, coitado do Giovinazzi, acabou espetando na chegada quase. E com a Alfa Romeo, uma corrida brilhante, estava nos pontos o italiano e acabou rodando. A curva feita a 280 por hora, o cara perde o carro a 280, amigo. Tem gente que perde o carro a 30 aí na chuva, que já não sabe para onde vai, que dirá 280. De qualquer maneira, foi uma grande prova. E outra coisa, a vitória foi do Mattia Binotto, o chefe de equipe da Ferrari, porque ele provou que a Ferrari tem um grande jogo de equipe, a Ferrari tem um grande carro e que mesmo com as dificuldades a equipe se uniu e o Vettel acabou colocando essa vitória nas mãos do Leclerc com o brilhante desempenho desse jovem piloto, mas com o grande auxílio do piloto Sebastian Vettel, tetracampeão do mundo. E o Ney Faustini está com a gente, isso, Guido? Vamos ouvir o Ney está aqui no áudio, é isso? Boa tarde, Ney. Boa tarde, amigos da Baixada Esporte. Já estou em São Paulo aí, preparativos aí para a nossa corrida do Endurance Brasil, com largada no sábado às 16h45, transmissão ao vivo pela internet no www.endurancebrasil.com. E já ouvi aí parte dos comentários do Tony, realmente foi uma corrida fantástica, foi uma corrida de Fórmula 1 como a gente gosta de ver. E a vitória como eu havia previsto da Ferrari. Não que a Mercedes não tivesse condição de ganhar, mas a pista favorecia a Ferrari e a estratégia foi vencedora. De um modo geral, você achou que foi justa a vitória, Ney? Justíssima. Vitória incontestável. Mas não podia ter uma volta a mais, né? Ia ficar feio o negócio. Alguma pergunta, Tony? E essa prova de domingo, agora de sábado? Perguntando para o Ney, essa quinta etapa aí, Interlagos, Ney. Tudo bem? Qual é a preparação aí, a tua expectativa para essa corrida do Endurance Brasil? A nossa expectativa aí é tentar diminuir a diferença de pontos entre o Mauro Keller e o Paulo Souza, que estão liderando a categoria P2. É uma corrida em São Paulo, as condições nossas são muito boas, o carro foi extremamente bem revisado, nós repassamos todos os detalhes. Eu acho que estou muito confiante que a gente vai ter uma corrida para lavar a alma dos problemas que nós tivemos nas últimas. Boa sorte. Estou muito confiante e na categoria eu acredito que a gente vai conseguir ir muito bem. Quando é que é a prova? Qual horário, Ney? O horário largada, como eu já falei, às 16h45, termina às 8h45, a corrida às 20h45. É uma corrida que vai ter praticamente 2/3 dela no período noturno. E a transmissão, como falei, ao vivo pela internet no www.endurancebrasil.com. Conto com a torcida de todos aí para o nosso protótipo número 25. Um abraço, Ney. Bom treino e boa corrida. Um abraço a todos aí. Amanhã vocês vão ter imagens aí feitas no local lá em Interlagos. Vou mandar para vocês imagens amanhã para que vocês tenham uma noção aí do que está acontecendo no autódromo neste final de semana. Um abraço a todos aí e até amanhã.
Legal. Tá aí também a participação ao vivo do nosso comentarista e piloto Ney Faustini, que está nesse momento lá em Interlagos, se preparando para essa prova do próximo sábado. Olha, a gente vai intervalinho para Casa Brasileira, requinte, preço e qualidade, para quem quer fazer um quarto planejado ou uma cozinha planejada. Na tela, Casa Brasileira. Casa Brasileira Móveis Planejados ajuda você a deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou e com um valor que cabe no seu bolso. A Casa Brasileira tem cozinhas lindas a partir de R$ 399 mensais. Sua casa completa pode ser parcelada em até 24 vezes. Assim tá fácil de deixar sua casa maravilhosa. Por isso, na hora de comprar, procure o lugar certo. Venha nos fazer uma visita, estamos te esperando. Casa Brasileira Móveis Planejados Santos, a sua loja. Nós estamos de volta, vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, mas eu quero lembrar você que domingo tem Santos e Atlético do Paraná e você pode concorrer a um par de convites para saborear o melhor rodízio da Baixada, que é a churrascaria Ponto dos Motoristas. Para você participar, é só entrar no Facebook do Baixada Sport TV, Baixada Sport TV. E aí, você coloca o seu nome, o bairro e dá o palpite para o jogo. Se houver mais de um acertador, nós vamos fazer o sorteio aqui na segunda-feira. O importante é você participar e concorrer ao melhor rodízio da Baixada, para você ir acompanhado com quem você desejar. Olha aí, sexta, sábado, domingos e feriados, lá da churrascaria Ponto dos Motoristas, que tem mais de 50 anos de tradição, tem música ao vivo, meu amigo. E você vai saborear, sem dúvida alguma, além do melhor rodízio, são mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet com pratos especiais e também uma grande variedade de saladas. Só para você ver o horário, né? Por exemplo, sexta-feira, das 11 da manhã até 11 da noite. No sábado, das 11 da manhã até meia-noite. E no domingo, das 11 da manhã até as 18 horas. Dá para você fazer, sem dúvida alguma, olha, mas sabe aquele encontro gostoso com a família? Fala, puxa vida, vou levar minha esposa, os filhos, né? E a gente vai lá saborear o melhor rodízio. Faça isso nesse final de semana. Aproveite, vá até a churrascaria Ponto dos Motoristas e saboreie o melhor rodízio da Baixada. Tá bom? Tá aí o convite feito para você. Olha, Copa do Brasil, ontem Atlético do Paraná e Grêmio, um partidaço na Arena da Baixada em Curitiba. Vamos à análise do Alessandro, do Guido e do Tony. 2-0 o Atlético conseguiu fazer o mesmo placar que havia perdido em Porto Alegre e nos penais 5-4 para o Furacão. Na tela, Atlético do Paraná vai à grande final da Copa do Brasil. O Atlético do Paraná, como disse o Guido Bortolomazzi ontem, né? Ia vencer em casa, joga muito bem na Arena, continua jogando muito bem na Arena, tem essa vantagem de ter a Arena a seu favor, já não é de hoje, e chega a mais uma final de competição, né, nesse trabalho do seu treinador, né? Que depois da saída do Fernando Diniz assumiu essa equipe, vem fazendo um grande trabalho e já chega à sua segunda final. O ano passado, Copa Sul-Americana e agora a Copa do Brasil. E tendo essa vantagem sempre de reverter ou de conseguir o resultado na sua casa, né? O que eu falei ontem, porque acompanha o Atlético Paranaense, eu pelo menos vi vários jogos do Atlético esse ano, e a maneira como o time joga, tanto fora de casa como dentro, estava mostrando que o Atlético tinha tudo para chegar bem nessas duas competições. Principalmente na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, porque ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte. E o Atlético é uma equipe perigosa. Eu até apostava aqui e falei que o Atlético ia ser um dos finalistas para a Copa Libertadores do ano que vem. Vai buscar a vaga para a Copa Libertadores. O que aconteceu lá em Porto Alegre foi que a equipe sentiu muito, o time estava muito nervoso, estava errando muitos passes e o Grêmio se encaixou na partida. Ao contrário do Atlético, que não conseguiu fazer uma boa partida, tomou 2 gols besta, estava segurando o resultado, e aí no segundo tempo acabou tomando os gols, e aí se complicou de vez. Só que ontem o que nós vimos foi um Atlético avassalador. Uma equipe com muito conjunto, com muito toque de bola, um time que acabou envolvendo o Grêmio teve que recuar para tentar segurar o resultado. Como a gente fala, né? O próprio técnico Renato Gaúcho disse que o time dele é o time que mais bonito joga no Brasil. Aí ele viu um outro ontem. Ele viu o Atlético Paranaense jogar. E essa entrada do Kahneman? Criminosa. Pelo amor de Deus, hein? Eu acho que não foi criminosa. Ele experiente como Pelo amor de Deus. Não, ele entrou para matar ele entrou para matar a jogada. Ele não entrou para a jogada e o cara. Matar o cara, né? A jogada e o jogador do Atlético. Uma alavanca que você vê toda hora. Toda hora você vê essa alavanca.
Você vê isso no MMA bastante, né? Bastante, Entrada bastante. forte. Eu acho que no Pan-Americano também, de Karatê, também, né? O cara entrada dá no desespero. golpe assim, com o pé direito, com o pé certeza, esquerdo com no alto. Agora você vê só, 2 jogadores que atuaram no Santos jogaram ontem, hein? Cittadini e o Bambu. Bambu ontem, zagueiro do time do Atlético, jogou muito bem. E o David Braz também. E o David Braz. David Braz. David, né? David Braz. E aí mostrou aí no final como o time está bem preparado, né? O time não errou um pênalti sequer, bateu todos direitinho, tirando do goleiro de uma maneira que eu fiquei impressionado. O Cirino meteu ela lá no ângulo, falei, essa bola vai para fora, ele conseguiu fazer o gol. O Mandurinha não faz geral. Não. Essa frase já é muito antiga. É Acho que o verdade. Cebolinha fez uma falta ontem, fez brutal. Feio. O Grêmio, meu amigo, se não tem um Cebolinha É o lá para seguinte. puxar aqueles contra-ataques, com rapidez, velocidade, drible, né, insinuante, o Grêmio é um time qualquer. O Cebolinha fez a falta pro Grêmio, como fez Felipe Melo pro Palmeiras. Também. Por um lado também. Também. E esse goleiro do Grêmio é muito fraquinho também. Né? Bom, o Renato Gaúcho conseguiu levar para os pênaltis depois de ter tomado um vareio e perdeu merecidamente nos pênaltis, que já virou loteria, mas merecidamente o Atlético passou. Eu tenho a seguinte opinião sobre Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio são 2 grandes equipes que estão ficando pelo caminho pela soberba dos seus treinadores, cada um à sua maneira. Um já foi, que foi o Felipão, que se limitou a fazer o arroz com feijão que ele conhece bem, e o Palmeiras não teve condições de reverter resultados, apesar de ter feito um grande jogo contra o Grêmio na Arena e também vencido fora de casa, um jogo talvez mais importante do ano para o Palmeiras, perdeu em casa. O mesmo acontece com o Renato Gaúcho, você falou da soberba. O Renato tem um elenco fora de série, que tudo bem, sem o Cebolinha, o Grêmio e sem o Felipe Melo, foi o caso do Palmeiras, mas os treinadores pecaram por essa soberba. A marcação do Grêmio ontem teria que ter sido muito mais intensa. Houve uma maneira de jogar muito displicente em alguns momentos, principalmente do ponto de vista de marcação. Você pode perceber que esse Atlético que você chamou de avassalador existiu muito também em função da parte frouxa que o Grêmio deixou nos espaços do campo. Porque o Renato achou que estava ganho. A verdade é, se você chama ele de lado e falar, ele deve dormir tudo e está ganho, está levantando a taça já. Isso é ruim para o treinador. E não é por isso que ele não é excepcional treinador e a equipe é fora de série. Basta lembrar o que fez o Rogério Ceni mexendo no time inteiro e como também tem o dedo do treinador na derrota. Então, no caso aí, foi soberbo, o Grêmio poderia ter segurado, o Atlético teve muito bem e mereceu a vitória. Bom, daqui a pouco vamos falar de Inter e Cruzeiro, mas antes um recado para você da Top Center. Você está com um probleminha no seu celular? Não fique preocupado. Eu sei que o celular hoje é uma ferramenta fundamental, é indispensável, porque no celular você tem os contatos com família, com escola, com clientes, enfim. Né? E a pessoa às vezes fala, deu pane, o cara fica sem chão. Fala, meu Deus, olha, eu preciso arrumar o celular urgente. Não fica preocupado. Traga aqui na Top Center. Esses profissionais da Top Center conhecem tudo, qualquer que seja a marca do seu celular, do seu iPhone, do seu iPad. Eles consertam na hora, na frente do cliente e tem todo tipo de acessório. Capas, películas, carregadores, o que você precisar. Você pode pagar com cartão de crédito também. Eles estão aqui na Rua Oswaldo Cruz há 10 anos, no mesmo endereço. E é muito fácil, o horário de funcionamento deles facilita para todo mundo. Eles estão aqui de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite. Dá tempo suficiente para você trazer o seu celular. Tá vendo na tela? À direita no vídeo, onde entram os alunos da Unisanta. Ao lado da porta principal está a loja Top Center. Não tem o que errar, tá bom? Olha, agora vamos falar para o Beira Rio, a vitória do Internacional. Sinceramente, eu achei que 3-0, não imaginaria um resultado desse. Acharia até que 1-0, 2-1, 3-0 e tal. Na tela, com o Thiago Neves dando uma tremenda cutucada no Rogério Ceni. Falou, olha, não dá para um jogo decisivo o cara fazer tantas mudanças, até táticas, como ele fez. O que vai resultar disso? De repente pode ser que o Rogério fale, você tem razão, abusei um pouco, tudo em águas de bacalhau. Como também pode estar deflagrando aí uma insatisfação. Eu tenho uma teoria. Qual? Jogador de futebol que se aposenta e começa logo a carreira de treinador e começa a comandar ou aqueles que jogaram com ele ou aqueles que jogaram contra ele, é muito difícil. O Rogério Ceni teve um sucesso no Fortaleza
porque ele pegou um time jovem, um time de jogadores que não eram rodados ainda, ou um ou outro só, né? E foi buscar. Mas assim, já vai para um Cruzeiro onde tem medalhões como o Fred, que enfrentou o Rogério Ceni várias vezes, teve com o Rogério na seleção brasileira. Aí você pega um Thiago Neves, que enfrentou o Rogério Ceni várias vezes, né? Por exemplo, a gente sabe que quando ele teve a proposta do Atlético Mineiro, ele poderia de repente ser treinador do Atlético Mineiro e treinar o Ricardo Oliveira, com quem ele teve problemas aqui. Então é difícil para um treinador que é recém-aposentado pegar esses medalhões, né? O Thiago pode ter falado isso, desabafou e tal, mas depois do vestiário, pô, Rogério, né, a gente fez... E ficar tudo em águas de bacalhau, como você disse. Mas é complicado para um treinador implantar uma metodologia de trabalho com aqueles que já eram iguais a ele há pouco tempo, né? Eles estavam no mesmo barco há pouco tempo. Eu acho difícil o Rogério ter sucesso no Cruzeiro. Guido Bortolomaz, essa vitória do Inter 3-0, finalista ao lado do Atlético do Paraná. Eu achava que o Cruzeiro poderia chegar mais. Eu acho que o Cruzeiro não jogou bem. Esse negócio de falar, o jogador escalou mal, isso já me parece que já é cobra mandada, né? Porque quando você começa a criticar o treinador depois de 3 partidas que ele está no comando, provavelmente você não quer ficar no time. Você quer ser negociado, quer ser vendido, quer ir para o espaço. E essa postura do jogador do Cruzeiro deixou claro isso daí. E o time do Internacional, ele vem num crescente. Eu já disse desde o início do ano que o Inter é um dos favoritos para buscar até o título do Campeonato Brasileiro por aquilo que teve. E tem de elenco, do jeito que vem jogando. Está chegando numa fase de uma Copa do Brasil com méritos, né? Poderia até ir um pouco mais na Copa Libertadores, mas acabou vacilando porque dentro do próprio Inter tem fominhas. Tem jogador do Internacional que acho que não sabe o que é o coletivo. Esse é um deles. Ó. Não sabe o que é o coletivo. Olha se ele toca para trás ali, ó, quem tá chegando ali, ó. E agora fica se lamentando, né? O Nico Lopes. Contra o Flamengo foi a mesma coisa. Finalzinho do jogo, ele recebe uma bola de frente, 3 jogadores, 3 companheiros dele, toca pro meio, alguém faz o gol e complica a vida do Flamengo. Não, vai lá querer fazer o gol, chuta pra fora, depois fica se lamentando. Pelo amor de Deus, o que eu fiz? Pô, isso aí não existe no futebol. Coletivo é o que vale, é você pensar no clube em si. Mas o Internacional teve os méritos para conseguir a vitória. Tinha um amigo nosso que há bem pouco tempo atrás falava que o Guerreiro era um perna de pau, né? Você viu a categoria do Guerreiro no segundo Experiente, gol, né? Experiente. A matada no peito, encheu o pé no ângulo, né? Será que esse nosso amigo já mudou de ideia? Ele é mata-cobra. Tanto é mata-cobra que no primeiro jogo não fez nada. Não fez nada no primeiro jogo com o Flamengo. Os últimos 2 jogos não fez nada. É um jogador de sorte. Ele é inteligente. Ele não é craque. Ele é inteligente. Ele sabe fazer. Mas não é nenhuma sumidade. Não é jogador de chegar na boca do gol, daquele pontapé para... Ele conhece. Agora temos aí tem mais nada. Atlético do Paraná. Não, esse jogo só vendo dizer, até eu faço um gol desse aí. Essa foi boa, hein? Lógico. Bola no peito dele de frente pro goleiro. Mata no peito, chuta e faz o gol. Vamos gravar essa simulação na praia. Tá postada. Aí. Que beleza. Deixar ele chutar sozinho. Bom, a verdade é uma só. Ou é o Soteldo? O Cruzeiro estava em crise. Também não é ruim. Quando o Rogério Ceni chegou, estava em crise. Né? E agora o time vai seguir a trajetória do Campeonato Brasileiro. Só quero colocar, Tony, para você depois passar a palavra para você, o que disse textualmente o Thiago Neves. É verdade. Que não é comum um jogador experiente como ele se pronunciar dessa forma após o jogo. O Thiago Neves não é nenhuma criança, não é nenhum jogador que está começando a carreira e falou sem pensar. Ele falou pensando palavra por palavra. Ele disse o seguinte: muitas improvisações é demais. Fazer 4 mudanças é muita coisa em um time que já está formado. Você improvisar jogadores em uma linha que estava formada há anos, nada contra, mas é muita coisa para uma decisão. O time sentiu o entrosamento, fecha aspas, concluiu Thiago Neves. Eu tô vendo a escalação do Cruzeiro e vejo o banco do Cruzeiro. É lógico que ele deixou fora o Fred no primeiro tempo. Ele segurou o Fred até porque ele pensou numa mudança mais radical no segundo tempo para fortalecer. E o Sassá, porque é um jogador também que bota pressão. Mas, cara, na escalação que eu vejo aqui, não tinha que fazer tanta alteração.
Não tem, o Cruzeiro não tem tantos jogadores, daqueles que estavam atuando, o que você poderia colocar? O Cabral? Para jogar no meio? Que podia? Hã? É o que viesse jogando titular. Tudo, lá. tudo Fala a bem, mas escalação, ele fala a pensou... escalação aí. Hã? Fala a escalação aí. De quem? Do Cruzeiro? É. Fábio, Hã? Jadson, Dedé, Fabrício, Dodô, Henrique, Robinho, Rocha, Thiago Neves, David e Gabriel. O que é? Por exemplo, Vai botar o Sassá no lugar de quem? Do Gabriel? Tudo bem? O Robinho não jogava como segundo volante já há anos. Não era questão de meses, não. Porque o Mano Menezes está há 3 anos no Cruzeiro. Quando o Mano chegou lá, colocou o Robinho como falso ponta. Mas quando que o Robinho foi pro segundo volante? Não, Jogou, quando ele jogou. jogava no Palmeiras, ele chegou a Jogou, jogar várias jogou. vezes de segundo Sempre volante. foi o meio, não é? né? Foi Mas sempre- aí no Cruzeiro, sempre- ele foi sempre- adaptado como quarto homem pela direita. Então, já é um cara que teve vários problemas com o Rogério Ceni na época de Palmeiras. Mas por quê? Veja bem, ele colocou o Robinho. né? Veja bem. Jogou. Já teve vários problemas Quem? com O Robinho. o Robinho. Mas o Robinho, ele colocou o Robinho no meio porque o Robinho tem qualidade. Ele jogou mal ontem, mas é um jogador que tem saída de bola. Ele precisava de um time mais forte para ganhar o jogo. Ele não tinha que ficar recuado, não. Ele fez uma estratégia de jogo, meu Deus do céu. Meteu o Henrique e o Robinho. Robinho, você vai armar esse time. Aí o cara não armou. Muitos Não, passos só errados. Né? para dizer o seguinte, vocês falaram tudo sobre o jogo, simples, direto e objetivo. A única zebra desse jogo foi o placar de 3-0. Porque se jogar 10 vezes, o Inter ganha 7 e empata 3. Desse jeito com o Cruzeiro e com o Cruzeiro do jeito que estava sem mexer. Minha opinião, porque o que o Inter joga é um time melhor que o Cruzeiro e passou. Eu A única coisa foi o 3-0. E o Podia ser 1 a 0, Guerreiro 2 a 0. arrebentou mesmo. Seja pro bom ou ruim, enfim, o Guerreiro arrebentou. Foi muito bem Arrebentou posicionado, fez um gol na inteligência, um outro golaço, jogou muito bem. Um Esse homem que jogo, né? Matou o jogo. Para completar. Não, tudo bem, pra mas completar- matou o jogo. E para completar, Edson, o Rogério Ceni acho que administrou mal a sua carreira. Porque o Cruzeiro está num turbilhão nesse momento e ele ele não imaginou isso que vai acontecer. O Cruzeiro pode perder os 2 títulos da Copa do Brasil que ganhou. O Cruzeiro pode perder pontos no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está todo empipinado. Os seus dirigentes sendo processados e podem ser presos. Ou seja, ele foi para um olho do furacão. Não sei se foi uma boa para a carreira dele, não. Bom, o Cruzeiro está fora, agora foca o Campeonato Brasileiro. O Inter de Porto Alegre e Atlético do Paraná, a partir da semana que vem, começam a disputar o título da competição. Meus amigos, agora vamos falar de Obra Max. Se você está reformando ou vai construir, vamos falar de Obra Max. É isso mesmo. Tá difícil comprar os materiais para a sua obra? Chega de perder tempo com as lojas de sempre. Você precisa conhecer a Obra Max. A Obra Max é o primeiro atacado de materiais em construção, aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Uma nova forma de comprar materiais de construção, mais fácil, mais rápida, confiável e muito mais barata. Praia Grande e a Baixada vão conhecer uma nova forma de comprar materiais de construção. Chegou Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Obra Max é para o profissional da construção e também para quem está construindo ou reformando. É rápido, fácil e muito mais barato. Tudo para você levar na hora. E se precisar, a gente entrega no dia seguinte. Obra Max Praia Grande, para quem é craque na obra. Venha conhecer. São mais de 19 mil produtos para você. Tudo com disponibilidade imediata para retirar ou entrega no dia seguinte, comprando até às 15 horas. A Obra Max é para o profissional da construção e também para você que precisa reformar ou manter sua casa ou o seu local de trabalho. A Obra Max fica na Avenida Ministro Marcos Freire, 1500 em Praia Grande. Compre também pelo Televendas. Telefone 3003-3400 ou pelo site obramax.com.br. Sua loja 24 horas todos os dias. Para a Obra Max, obra é compromisso. Um abraço a todos lá na Obra Max. Uma pausa, voltamos daqui a pouco para falar do Santos Futebol Clube. Não saia daí, até já.
Festival de vantagens Chevrolet Absoluta. Toda a linha Chevrolet Zero com juros zero e seminovos com condições exclusivas. Onix 0 km 41.990 e taxa zero. Tracker 1.8 LTZ 2015 59.990. Prisma 1.4 LT 2016 42.990. Seminovos abaixo da tabela FIP com taxa a partir de 0,99% ao mês e transferência grátis. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta em Santos, Guarujá e Praia Grande. 32269000. Vamos lá, notícias do Palmeiras, Alessandro. O Mano Menezes está sendo apresentado nesse exato momento lá na academia de futebol e a torcida organizada do Palmeiras, a maior torcida organizada do Palmeiras, esteve na casa, na residência do Alexandre Matos de madrugada, fazendo manifestações, pedindo a saída do Alexandre Matos. Eles não querem mais, até porque tivemos o Valdívia, que foi um grande ídolo do Palmeiras, acabou dando informações pelo seu Twitter, dizendo que tinha gente lá dentro que pedia dinheiro para jogador, que pedia dinheiro em negociação, não quis falar o nome de quem era, mas deixou isso no ar e a torcida está pressionando agora o presidente do Palmeiras para que o presidente Gagliotti acabe demitindo o Alexandre Matos. Será que o Alexandre Matos está ganhando muito dinheiro com o Palmeiras, não? Olha, o Marcos também, ex-goleiro do Palmeiras, publicou um negócio que jogou mais ainda lenha na fogueira. Ele falou o seguinte: o Palmeiras está virando Cruzeiro agora. Traz gerente, jogadores, treinador, vem todo mundo. Palavras do Marcos. Será que algum vai falar isso do Santos? Que o Santos está virando o Atlético Paranaense? Isso já traz gerente, traz jogador. Olha aqui, pneu do seu carro tá ruim? Troca aonde? No Blanco, meu amigo. Não tem preço melhor da Baixada. Falou em pneus, falou no Blanco. Pneu Aro 19 a partir de R$ 349. Pneu Aro 20 a partir de R$ 399. E não é só pneus, hein? A melhor revisão automotiva. Por exemplo, troque o óleo do seu carro. Você está vendo duas marcas de óleo aí, tá certo? A troca é grátis e o preço imbatível. Melhor revisão automotiva no Blanco Pneus. Antônio Merique, São Vicente, duas lojas. Uma no 551 e a outra no 456. O Santos pega o Atlético do Paraná. Será que o Pará vai jogar? Ele falou hoje pela manhã. Vamos ouvi-lo. Eu espero que sim, né? Estou preparado, venho treinando aí junto com meus companheiros forte, né? Esperando essa oportunidade. É claro que não depende só de mim, né? Depende do nosso professor Sampaoli de escolher o que ele acha que tem de colocar em campo no domingo, mas se ele precisar de mim, com certeza eu vou estar preparado. Pará, bom dia. Bom dia. Os laterais, frequentemente titulares, né, o Ferraz e o Jorge, eles fazem funções diferentes, né? O Jorge já joga de terceiro zagueiro, como meia, como ponta. Você, por ter formação no meio-campo, tem facilidade para fazer mais de uma função, não só a linha de 4, mas se precisar esse zagueiro pela direita e também apoiar pelo meio-campo ou jogar como ponta? Claro, eu acredito que para o Sampaoli pedir a minha contratação de volta, porque eu tenho essa capacidade, eu tenho essa qualidade de fazer 2, 3 funções, né? Na minha primeira passagem aqui, eu joguei de lateral esquerdo, joguei de volante e joguei de lateral, lateral direito, que é a minha posição de origem. Então, acredito que para mim estar voltando é porque eu tenho essas qualidades de fazer essas funções e estou aqui, cara. Estou preparado para que, na hora que o professor Sampaoli precisar de mim, eu poder corresponder à altura. Pará aqui, bom dia, a gente está ao vivo na Santos TV. E em todo esse período de treinamentos que você já teve, o Santos do São Paulo era mais ou menos isso que você enxergava de fora? Quais as principais diferenças? O que você conseguiu absorver? O que você conseguiu mudar nesse jogo, nesse período de readaptação ao Santos? Não, cara, é praticamente a mesma coisa, né? O Santos sempre joga para frente, né? E com a chegada do São Paulo aí, todo mundo tá vendo da qualidade que ele está colocando nos jogos, né? O nosso time é um time muito qualificado, um elenco muito qualificado e graças a Deus os resultados estão aparecendo. A gente está brigando aí na ponta junto com o Flamengo e as outras equipes também. A gente não tem que baixar a cabeça, a gente tem que, né, lutar cada vez mais, trabalhar cada vez mais para que a gente venha conquistar os nossos objetivos. Meus amigos, no último bloco do programa, sucintamente nós vamos falar de um tema que agora é uma repercussão, porque vai gerar questionamento. O Flamengo publicou o balancete dele. No balancete do semestre, ele coloca a compra do Bruno Henrique. A compra foi por 23 milhões, está no balancete. Pagou 900 mil de luvas ao jogador. Tudo bem. Mas pagou também um intermediário, que não cita quem é. 2 milhões 880, quase 3 milhões. Então, computando tudo, deu quase 27. Tirando esse quase 1 milhão do Bruno Henrique, que é direito dele, ganhar a luva, ficariam 26. A pergunta é a seguinte: o Pérez, o presidente, falou que vendeu ele de presidente para presidente.
Então, por que aparece esse intermediário? Ah, mas o Santos queria 23, veio 23. Não, se o Flamengo se dispôs a pagar 26 quase, incluindo um empresário, um intermediário, então poderia pagar 26 para o Santos Futebol Clube. De uma maneira ou de outra, o intermediário é de quem vende, não de quem compra. Então esse intermediário é do Santos. Eu estou errado, Guido? Não, esse caso foi igual ao caso do Neymar. Igualzinho. O Neymar, o Santos recebeu 17 milhões de euros, só que o jogador foi vendido por 50 milhões de euros. Aí você fala, pô, mas o Santos só recebeu 17. É, porque foi só vendido por 17. Só que o Barcelona pagou pelo Neymar 50 milhões. E aí, no caso do intermediário, foi o pai dele. O caso do Flamengo foi a mesma coisa. O Santos vendeu o Bruno Henrique por 26 milhões para o Flamengo. 26 milhões a negociação. Só que o presidente falou, ó, tá tudo sacramentado, é de presidente para presidente, e o Santos vai vender o jogador e vai receber 23 milhões. Naquela época, já se falava nos 26. Aí falou, tem intermediário? Não, não tem intermediário não, mano, não tem nada, é direto, o Flamengo com o Santos e tal. Caiu na conta do Santos 23 milhões, mas a venda foi de 26 milhões. Esse é o problema. Por que esse dinheiro, então, não entrou para o Santos e o Santos pagou a comissão? Por que o dinheiro não veio para o Santos? Ó, o Santos recebeu 26 milhões e você vai pagar o intermediário. Só que é o seguinte, tem que saber quem é o intermediário. Pois é. O Flamengo sabe quem é. Mas é fácil saber, Não vou né? falar quem é aqui, mas a Comissão Fiscal do Santos pode falar o seguinte, peraí, esse intermediário é de vocês, Flamengo, ou é nosso? Cadê? Quem é o intermediário? Entendeu? É isso que tem Mas que dá uma saber. cartinha. Se for do Santos, o Santos tem que saber. E outra O coisa. Santos tem que Precisa nem saber. perguntar, né? Até porque o presidente que alguém falou já que era sabe, negócio né? de presidente para presidente. E outra coisa, tem que saber quem é o intermediário e perguntar assim, o que o intermediário fez para receber uma bagatela de 2 milhões e 100 mil reais. A mesma coisa com o 2 Cueva. milhões 880. 2 milhões e É 880. o mesmo que trouxe o Cueva. É fácil saber quem é o intermediário. Já foi Não, divulgado não isso? sabemos, não sabemos. Isso aí entendeu? está lá no balancete do Flamengo. entendeu? É muito fácil. A Comissão Fiscal do Santos Futebol Clube tem o direito de saber quem é o intermediário. Ah, mas o Santos não foi lesado. Foi. Foi lesado. Porque se o Flamengo se presta a pagar 25 milhões 880 mil, que é o valor total, né? Deu mais, 26 milhões e 100, porque 900 mil era do Bruno Henrique, Sim, ok. O total da negociação foi 27 milhões. 2 milhões 880 o Flamengo pagou para um intermediário. a não Se ser- ele pagou para o intermediário, a não ser que o intermediário seja dele. A não ser que ele chegando para você assim, ô Edson, faz um favor para mim, vai lá no Santos e fala pro Santos se o Santos quer vender o Bruno Henrique. Se o Santos quiser vender o Bruno Henrique, nós vamos pagar 23 milhões pro Santos, vamos dar a luva do Bruno Henrique e vamos te dar a sua porcentagem porque você conseguiu tirar o jogador do Santos. Aí o Flamengo negociou e chegou aqui pro Santos e falou assim, ó, vai vir 23 milhões pro caixa do Santos, ok? Ok, o Santos aceitou. Agora, se o Santos chegou e falou assim, não, nós vamos pagar por esse intermediário, o Flamengo paga direto por esse intermediário, aí a coisa é diferente. É isso que precisa ser explicado. Só que esse intermediário, está se falando abertamente no Conselho Deliberativo, que esse intermediário é do Santos. É um homem ligado ao presidente Pérez. Agora... Você entendeu? Então, o é preciso calma levantar isso. Essa conversa já vem, o Conselho Deliberativo está levantando já, e já sabe que o intermediário é amigo pessoal do Pérez. Epa! Entendeu? Agora o caldo engrossou. Todo mundo sabe. Eu vou falar, o Renato Duprá, foi ele que negociou o Bruno Henrique com o Flamengo. Era ele que estava na negociação do Bruno Henrique. É ele que negociou o Cueva. É ele que está negociando os jogadores de fora. Você entendeu? E estão falando que o Cueva tem com o Kia. O Kia tem negócio com o Kia. Do Renato Duprá e Kia no negócio do Cueva. O negócio é complicado, hein? Um abraço, Guido. Outro. Um abraço, Alessandro. O Renato Duprá não era médico? Não, ele era dono de um hospital. Ah, tá. Que faliu. Um abraço, Alessandro. Devia pagar o que deve para nós, né? Ô, Tony, por favor. Ferraris em Milão? Rapidinho para fechar o programa. Ferraris em Milão, festa 90 anos da Ferrari. Praça do Homem em Milão, uma grande festa. Tivemos aí toda uma movimentação, o Charles Leclerc, Mário Andretti, Arturo Merzario, Felipe Massa, Alain Prost, Gerhard Berger, o Leclerc, no Alfa Romeo, Jean Alesi,
E a galera aí, olha o Vettel numa... Eu tenho esse carro em miniatura. Se eu Quantos tivesse milhões original... estão passando aí? Quantos milhões? Ah, amigo, não dá. Esses carros em Pebble Beach, na Califórnia, são vendidos aí a fortuna. Uma perguntinha para você. Olha o carro do Lauda aí que o sujeito tem particular. Olha o Andretti, olha esse protótipo, que coisa linda. Você Andretti. gostaria de estar lá, Antônio? Se eu tivesse lá, amigo, eu estava na primeira fila no gargarejo agarrado lá. Eu fiquei invocado de não estar lá em Milão. Foi uma baita festa Olha na esse praça. daí. Alesi Berger, aí. Alesi Berger. Foi um negócio fantástico. Está na internet para quem quiser assistir. Um Foi abraço, maravilhoso. Tony. Um abraço, até domingo, 10 da manhã, Grande Prêmio da Itália. Tchau. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho. Amanhã tem um bate-papo legal, uma grande resenha, falando da última rodada do... A última não, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Até amanhã. Tchau, tchau.